Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 9 de julho de 2020 e a igreja proclama para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículos 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, o texto bíblico de hoje, ele continua falando sobre o anúncio do reino de Deus. Lembrando sempre esse termo reino de Deus que aparece nos evangelhos, que aparece nas cartas de Paulo, que aparece na carta dos apóstolos, é um termo importante para a gente entender. E para entender esse termo reino de Deus, a gente precisa entender o reino do Império Romano. No reino do Império Romano havia quem mandava e havia quem era mandado, e os papéis estavam muito bem estabelecidos e era na base da imposição. A paz que Roma propunha era uma paz que exigia que você ficasse calado. Era uma paz que exigia que você não se manifestasse, que você não reagisse, que você aceitasse as coisas como elas eram, que você admitisse a hierarquização, que você admitisse que as pessoas elas eram superiores ou inferioras e que Roma e o imperador eram o próprio Deus na terra e que deviam ser obedecidos. Obedecidos no sentido de pagar impostos, obedecidos no sentido de cumprir leis e assim por diante. Jesus vem e fala do reino de Deus. Então ele fala sobre um reino
onde a paz não é imposta como o Império Romano propõe, onde a paz ela acontece à medida que a vida vai ganhando mais sentido, à medida que as pessoas vão ganhando mais direitos, à medida que as pessoas participam da vida, à medida que as pessoas, os cegos voltem a enxergar, os doentes sejam curados, os endemoniados sejam libertos, né? E onde os pobres recebam o anúncio do Evangelho. Essa é uma das coisas que Jesus faz o tempo todo. Em geral, os pregadores e os mestres da época trabalhavam a partir das grandes cidades. Jesus trabalha a partir das vilas, dos vilarejos, né? Trabalha nos lugares onde as pessoas em geral elas são esquecidas, e é a partir delas que Jesus começa a falar de um reino novo, de um reino possível, sem essa imposição, sem essa ideia de que algumas pessoas são mais importantes do que outras. Então Jesus começa a trabalhar essa ideia, chama alguns discípulos, quer dizer, ele envolve mais gente para que essas pessoas participem. Ele não age sozinho, ele divide o seu poder, e nessa divisão de poder, nessa preparação que ele faz, ele deixa algumas orientações. O Evangelho de hoje fala sobre essas orientações. Olha só: de graça recebestes, de graça deveis dar. Quer dizer, é na gratuidade que a gente precisa fazer, sem ficar esperando que as pessoas nos retribuam, até e porque as pessoas não têm o mesmo tempo que a gente, não raciocinam igual. E se a gente fizer alguma coisa, que a gente não fique cobrando os outros depois por aquilo que a gente fez. Nós precisamos ter consciência de que se fizemos de graça, é porque já recebemos também. Então a gratuidade deve tomar conta do coração de todos aqueles que são discípulos e daqueles que vão realizar a sua missão. Nós vamos fazer, mas é melhor não esperar nada em troca, porque as pessoas podem nos surpreender positiva ou negativamente. Se a gente ficar dependendo de elogio ou de pauladas que as pessoas vão nos dar, a gente não faz nada. Então o conselho de Jesus: façam sem esperar muita coisa em troca. Um outro conselho aqui: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Fala que a gente não precisa levar muita coisa para o caminho, ou seja, a gente precisa estar mais disposto a ouvir do que a falar. A gente precisa ir com menos bagagem possível, né? E só com o que de fato é necessário. Não levar muita coisa, não levar a ideia de que a gente já conhece, que a gente já descobriu, que a gente sabe como funciona. Então a atitude de Jesus aqui e a orientação dele para os discípulos é para que eles aprendam a ouvir, a escutar antes de oferecer alguma coisa. Então não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, nada disso. Vai sem essa ideia de que eu sei, do que eu vou trazer algo novo. Uma das coisas que Jesus sempre faz é valorizar aquilo que as pessoas já têm, tanto que ele não, no seu trabalho de evangelização, ele não traz nada novo, ele simplesmente recupera. Nesse mesmo evangelho, Jesus diz assim: olha, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, eu não vim fazer isso. Ele só veio reinterpretar e ajudar as pessoas a pensarem naquilo que elas mesmas já tinham. Então, essa orientação aqui é justamente para que a gente vá sim, mas que a gente vá com atitude de humildade, porque de fato a gente não conhece bem o outro, e ouvir é bem importante.
o versículo 11, em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Hospedar para ver quem é digno quer dizer quem está interessado, né? Quem acolheu bem. Não adianta a gente forçar nada às pessoas. Então, aquele que acolheu, aquele que de fato quer ouvir, aquele que de fato está precisando de ajuda e que está pedindo, que está precisando, a gente se coloca à disposição. No versículo 12, ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Quer dizer, a gente vai ter gente que vai acolher e nós vamos encontrar pessoas que não vão acolher, que não vão aceitar a nossa maneira de pensar, mas não tem problema, né? Cada um é responsável por si mesmo e a gente, quando vai para fazer alguma coisa, vai mais no intuito de partilhar, como eu estou fazendo aqui com vocês, não como um dono da verdade, mas é uma partilha daquilo que a palavra apresenta para a gente. Tenho certeza que você também pode ter uma interpretação diferente e seria muito bom, inclusive, ouvi-los, né? Mas nesse caso aqui eu estou fazendo uma partilha dessa palavra, das orientações de Jesus. Então, retomando aqui, Jesus ele inicia o seu trabalho para estabelecer o reino de Deus, chama pessoas, envolve essas pessoas, motiva elas, forma elas e agora dá algumas orientações para que elas possam ir. E primeira orientação é gratuidade, depois ir sem preconceito e por fim ter consciência de que vão ter pessoas que vão aceitar e pessoas que não vão aceitar e que nós não precisamos impor nada a ninguém, porque o reino de Deus é algo que se impõe naturalmente. Quero nesse momento convidá-lo para oração, apresentar as suas intenções. Rezemos por aqueles que nos pediram oração nesse dia, rezemos pelos doentes, peçamos ao Senhor por todo esse contexto da pandemia que a gente vive, rezemos pelos familiares das vítimas da Covid-19, rezemos pelos políticos que nesse momento têm responsabilidade social, da condução dos países, dos municípios, dos estados, que o Senhor possa orientá-los, dando-lhes sabedoria e coragem para realizar aquilo que precisam. Peçamos ao Senhor também pelos cientistas que trabalham duro e têm trabalhado bastante para que consigam desenvolver a vacina e em fase de testes, algumas em fase de teste, que o Senhor possa ajudá-los, iluminá-los nesse trabalho que estão fazendo. Peçamos ao Senhor pelos profissionais da saúde que enfrentam isso de frente, que o Senhor possa encorajá-los e trazer sabedoria, protegendo-os e guardando-os. Coloquemos nas mãos de Deus toda a situação econômica do nosso país, que já não vinha bem e com essa pandemia se agravou, assim como todo mundo. Coloquemos nas mãos de Deus, especialmente os mais pobres, menos privilegiados, porque acabam sempre sofrendo mais. Que o Senhor possa conduzi-los e protegê-los. Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Obrigado pela sua participação, por esse momento de oração que nós fizemos juntos. Devemos rezar juntos e é bastante importante. Agradeço a Deus a sua participação e amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às 18 horas, a gente volta com esse momento de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos e até amanhã.